Senhor Pai querido, te agradecemos mais uma vez estarmos aqui na Tua casa. Viemos esta noite com os corações abertos, esperando ouvir da Tua parte. Que o Senhor possa nos preparar para este momento, Senhor, como temos ouvido através dos cânticos. Que Teu Santo Espírito possa estar aqui, lidando com cada coração, operando através de cada um de nós. Não só eu que vou palestrar nesta noite, mas os ouvintes também. Que o Senhor possa trazer a cura, a libertação, a santificação, qualquer coisa que tenha necessidade nesta noite, através da Tua palavra, pois nós sabemos que a Tua palavra revelada é a Tua pessoa, Pai. E através da Tua pessoa, todas as coisas são possíveis. Que possamos ter uma fé nesta noite, a fé de rapto que nos foi prometido que viria nesses últimos dias. Perdoa nossos erros, Pai, as nossas transgressões, e cada um de nós aqui presente. E nós pedimos que o Senhor se faça inteiramente presente nesta noite, Senhor. E tomamos todo espírito contrário em nosso controle através da autoridade da Tua palavra. Qualquer demônio que esteja presente aqui está agora amarrado no nome do Senhor Jesus. Abençoe Teu povo e a minha oração nesta noite, Pai querido. Amém. Boa noite para vocês. Vamos aproveitar nosso tempo. Vou tentar ser bem breve hoje. Vou cobrir uma boa área hoje, um bom terreno, se vocês me acompanharem. Está no livro de Apocalipse. É um verso bem curto, Apocalipse capítulo 3. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardo escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Vocês podem se sentar. Que Deus abençoe a leitura da palavra. Já vamos conectar essa escritura com outras escrituras, mas eu gostaria que vocês me acompanhassem também, antes de eu iniciar, no livro de João, capítulo 1, diz assim, no versículo 28. Vamos ver aqui. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora, este é João, que havia sido prometido no Velho Testamento, que viria para preparar o caminho do Senhor, não é verdade? Quando perguntaram para João quem ele era, ele não disse quem ele era da maneira que as pessoas queriam que ele falasse. Ele citou as Escrituras e disse: Eu sou a voz que clama no deserto. Em outras palavras, João disse: Eu sou a palavra. Porque aquilo que havia sido dito através de Isaías foi a palavra de Deus, não foi? Ele era o cumprimento daquela palavra de Deus, não é verdade? Agora, nós sabemos que, de acordo com outro profeta que profetizou, Malaquias 4, versos 5 e 6, a mesma manifestação daquele Espírito que viria preparar o caminho do Senhor deveria também acontecer nos dias dos gentios, não é verdade? Isso significa que a mesma obra que foi feita lá, para os judeus, seria feita aqui para os gentios, não é verdade? Agora, a pergunta é: o Espírito que estava em João Batista era ou não era o mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo? É o Espírito de Cristo, não é verdade? Mas este Espírito de Cristo, para obras específicas, ele se manifesta de uma maneira diferente, mas o mesmo Espírito, não é verdade? O mesmo Espírito. Então nós vemos que era Deus que estava em João Batista, e era Deus na sua plenitude que estava na sua própria pessoa, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Não é verdade? Agora, se nós olharmos para o Velho Testamento, nós entendemos o que Deus fez no Novo Testamento. É ou não é verdade? Deus já fez assim, deixando para nós um caminho traçado para que nós pudéssemos entender o que Deus faria na nossa era. Não é maravilhoso a misericórdia e a graça de Deus? Eles lá não tinham muito no que se espelhar, mas nós temos no que se espelhar. A repetição do ministério do Filho do Homem aconteceu nos nossos dias. E como é que nós vamos entender como foi a sua manifestação? Olhando como foi a sua manifestação nos dias dos judeus, não é verdade? Parece simples, e nós já conhecemos isso, não é verdade? Mas sabe, a Bíblia, a palavra de Deus é infinita. Deus é infinito. Toda vez que você abrir as Escrituras, você sempre vai ver algo novo. Isso aqui não é um livro comum.
Este livro são palavras que retratam o nosso Deus. E esse nosso Deus, ele é infinito. Não é verdade? É um livro sobrenatural. E a Bíblia diz, ou Jesus disse, que através da revelação da palavra de Deus, é a maneira em que a sua igreja seria estabelecida. E é nisso que nós estamos confiados, não é verdade? Agora diz assim, na continuação, presta bem atenção no que diz ali, no verso 28. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O próprio João, identificou quem era o Messias prometido. E ele diz, este é aquele do qual eu disse, após mim vem um varão, que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Ora, como que é que esse homem era antes do que João? Quem veio primeiro, João ou Jesus? Foi João, não foi? A Bíblia não diz que Isabel já estava grávida quando Maria foi contar as novas para ela? E o bebê estava morto no ventre dela? Não é verdade? Mas ele está dizendo que ele era antes dele. E nós sabemos por quê. E agora ele vai identificar para nós quem é esta pessoa, onde ele diz assim, eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu, como uma pomba, e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, a mesma voz que mandou ele batizar com água, disse assim para ele, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Amém? Depois diz aqui, no dia seguinte, João estava, no verso 34, pulei um verso aqui, e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então a maneira que João identificou a Cristo foi como ele sendo o Filho de Deus. Não é verdade? Ele disse, este aqui é o Filho de Deus. Este é o Messias prometido. Mas todos que estavam olhando no Velho Testamento sabiam que o Filho de Deus era aquele que era gerado de Deus e era aquele mesmo que já havia se manifestado para os profetas antes deles. Agora, a confusão na cabeça dos judeus, como é que este homem que nós vimos nascer é o Filho de Deus? Nós sabemos que o Filho de Deus é a coluna de fogo, é o anjo da aliança, que acompanhou o povo de Israel no deserto, mas como que pode este homem agora aqui ser o Filho de Deus? Essa era a confusão na cabeça deles. E João, inclusive, corroborou e disse, este é o Filho de Deus. Agora, Jesus nunca se identificou como Filho de Deus. Você não vai achar nas Escrituras Jesus se identificando como Filho de Deus. Qual é a maneira que ele se identificou nas Escrituras? Como Filho do homem. Mas por que João disse que ele era o Filho de Deus? Porque o mesmo que havia se manifestado como Filho de Deus, agora estava se manifestado em carne. Você está entendendo? Agora, João estava mentindo? João não estava mentindo. João estava identificando o Messias através das Escrituras. Mas agora, o mesmo que havia se manifestado em forma de Filho de Deus, no Velho Testamento, anterior a ele estava dizendo, este homem, este varão, é o Filho de Deus. Essa foi a confusão dos judeus. Para economizarmos tempo, depois fala que no dia seguinte João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos, e vendo passar, Jesus disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. Por 2 vezes ele confirmou, esse é o Cordeiro de Deus. Mas você vai ver que a grande multidão que acompanhava João não acompanhou Jesus. Isso mostra que eles não creram verdadeiramente nas palavras de João, porque se tivessem crido, teriam deixado o profeta e teriam encontrado o profeta dos profetas, Jesus Cristo. Ele veio para identificar o Messias. Mas quando o Messias chegou, o que nós fizemos? Nós seguimos a Cristo. Não é verdade? Esse profeta veio para nos apontar para Jesus Cristo, e tão somente Jesus Cristo. Ele disse, eu nunca vim para fazer uma igreja, ou para fazer seguidores após mim. Mas eu vim tão somente para introduzir, apresentar um povo para Cristo Jesus. Essa foi a missão desse profeta. Aí, para economizarmos tempo, no verso, lá no final, verso 51. Verso 50, Jesus respondeu, depois que os discípulos lhe acompanharam, foram atrás dele, e eles ficaram todos admirados porque ele pôde discernir o coração
deles pôde chamar ele pelo nome, eles ficaram admirados. Ele disse assim: Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Em outras palavras, é por isso que você está crendo? Porque esse não é o tipo de fé que Deus quer. Só porque ele manifestou os 2 primeiros sinais, muitos creram. Mas quando Deus lhes trouxe a palavra, eles não creram. Não é esse tipo de fé que Deus está procurando. Deus está procurando quem tenha fé na sua palavra, não nos seus sinais e não nas suas maravilhas. Se eu depender de crer na palavra de Deus depois que eu for curado, ou depois que eu receber a minha libertação, essa não é a fé que Deus está procurando. A fé que Deus está procurando é quando não há evidência. É quando não tem nada aparente, nada físico, e ainda assim você diz: Senhor, eu creio. Eu creio na tua palavra, porque a tua palavra é a tua pessoa. Descrer da palavra de Deus é descrer da pessoa de Jesus Cristo. E olha o que ele disse. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Jesus não disse descendo sobre o Filho de Deus, porque agora o Filho de Deus havia se feito carne. Ele não podia se intitular Filho de Deus, porque agora o Filho de Deus havia encarnado em um corpo igual ao nosso, para se manifestar para eu e para você. Esse foi o propósito de Deus. Amém? Agora, cremos ou não cremos que nesta era Deus repetiu a mesma coisa? Amém. Tivemos ou não tivemos um profeta que identificou para nós o Messias, Cristo? Amém. Mais um verso, e já vamos dar sequência. Fazendo assim, trazendo-nos a expiação completa. Não é verdade? Olha o que ele diz. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro. O que é que ele viu ali? Um cordeiro. Amém? Agora, você acha que era um cordeiro animal que estava lá? O animalzinho, o cordeiro que estava lá? Não era um animal, mas é um símbolo que representa a pessoa do verdadeiro cordeiro. Mas tem uma outra representação. Quando João chegou mais perto para ver esse cordeiro, quando ele chegou mais próximo para ver quem era esta pessoa, para ver quem era este que estava sobre o trono singular, o que ele viu? Um cordeiro como havendo sido morto. Essa era a condição do cordeiro. Não era só um cordeiro, mas um cordeiro já imolado. Um cordeiro que já havia sido imolado desde antes da fundação do mundo, mas que até então nós não podíamos enxergar isso. Nós não podíamos entender isso. Que Deus, desde antes da fundação do mundo, já tinha provido um sacrifício perfeito por você. Mas houve um tempo, milhares de anos, que os homens não podiam entender isto. Eles não podiam enxergar isto. Mas o que acontece? Chega um tempo, um determinado tempo, na última era, onde o mistério de Deus seria revelado, e então nós poderíamos olhar para ele através da dignidade do Cordeiro que morreu por nós, através de seu sangue, nós podemos ter acesso à sua pessoa. Nós podemos ter acesso à árvore da vida. Nós podemos ter acesso a todas as bênçãos espirituais, todas elas. E diz assim: havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, e tinha 7 pontas e 7 olhos. Quem é que tinha 7 pontas e 7 olhos? O Cordeiro. Amém? O Cordeiro. Tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Qual era a característica desse Cordeiro, então? Que ele tinha 7 Espíritos. Que ele tinha 7 pontas. Não é verdade? Agora, o profeta nos diz que as 7 pontas representaram as 7 eras da igreja. Amém? E o que são os 7 Espíritos de Deus? Foi os Espíritos que se manifestaram nas estrelas de Deus aqui na terra. Não é verdade? Estamos entendendo até aqui, amém? Então, nós vemos que quando esse mensageiro nos apontou o Messias nesse dia,
Quando ele nos apontou o Messias nesse dia, ele trouxe para nós a revelação completa de quem verdadeiramente essa pessoa é. Não é? Ele mostrou para nós quem verdadeiramente ele é. Não o que as denominações dizem, mas quem ele verdadeiramente é. Só que nós sabemos que o único que poderia fazer isso, o único que foi achado digno de acordo com as Escrituras, foi o próprio Cordeiro. Mas como é que o Cordeiro poderia se manifestar aqui na terra para nós? De acordo com o seu plano, ele se manifestaria através de 7 estrelas. Amém? Ele se manifestaria através de 7 mensageiros. Agora, o profeta diz assim, ó: para começar, nós sabemos com certeza que estes versos não estão ensinando uma doutrina nova e contrária a João 4:24. Presta atenção no que nós vamos dizer aqui. Que João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha. O Trinitário pega esse texto e fala, está vendo? Tem o Cordeiro, daí depois tem mais 7 espíritos, depois tem mais, o que mais que tem ali? Tem mais um primogênito, depois tem mais um príncipe, depois tem mais aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. Olha o tanto de gente que tem ali. O Trinitário acha que está falando de um monte de gente, não é? Mas nós, através da revelação da palavra, nós descobrimos que está falando da mesma pessoa. Mas aqui a Bíblia está dizendo, todos os atributos de Deus te saúdam. Todos os atributos, tudo que Ele é, veio para nós nesses dias. O Príncipe da Paz veio para nós. O Cordeiro de Deus veio para nós. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, veio para nós. O Alfa e o Ômega veio para nós. O princípio e o fim veio para nós. A luz do mundo veio para nós. As 7 estrelas veio para nós. Os 7 espíritos foram manifestados para nós. Quem é essa pessoa de que estamos falando? Nós estamos falando de Jesus. Nós não estamos falando sequer dos mensageiros. Nós estamos falando da pessoa de Jesus Cristo, que foi manifestada através de 7 mensageiros terrenos. Agora, quem é que trouxe a obra da redenção para nós? Foram 7 mensageiros? Ou foi o próprio Cordeiro? Foi o próprio Cordeiro, não foi os mensageiros que trouxeram, porque redenção pertence a Deus e somente a Deus. A Bíblia diz que ninguém foi achado digno. Ninguém foi achado digno. Apenas ele foi achado digno. William Branham não foi achado digno. Paulo não foi achado digno. Irineu não foi achado digno. Jesus Cristo, o único Salvador, foi achado digno. Agora, depois que ele executa a obra da redenção, ele decidiu usar as suas estrelas para anunciar a sua redenção. Agora, essas estrelas não vieram sozinhas. Debaixo de cada estrela maior tem um monte de estrelas. Você sabe o que é uma estrela? Uma estrela é um corpo celeste. Uma estrela é um corpo celeste, não é terreno. Espero que você esteja captando o que eu estou dizendo. Uma estrela é um corpo dos céus, é um corpo celeste, não um corpo terreno. Agora, o que Deus usou na nossa era? Mas Irineu não é terrestre? Não foi um anjo terreno? Paulo não foi um anjo terreno? William Branham não foi um anjo terreno? E aí? Não é? Agora, veja o que ele está dizendo aqui. Desta vez, ao ele estar parado no meio da igreja, nós vemos ele sendo aquele, nós vemos ele sendo aquele com 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Opa! Então os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas não é a mesma coisa. Você viu ali o que o verso disse? Apocalipse 3, verso 1. Os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Não é verdade? Esse atributo de Deus é diferente. Tudo é parte de Deus, mas vamos prestar atenção em que atributo está falando aqui. Certo? Nós vemos ele sendo aquele com 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Nós sabemos quem as 7 estrelas são, mas nós vamos ter que descobrir ao que se refere os 7 espíritos. Eu sei que vocês já leram isso no livro das Eras, não é verdade? Mas vamos dar uma polida em cima disso aí e vamos ver o que vai acontecer. Amém? Vocês estão com cara de assustado hoje? Será que eu que estou assustando vocês? O Mombrana diz assim, ó, isso aqui está na era da igreja de Sardes, no capítulo 7, o livro das Eras. Olha, Deus é um espírito, não é? Agora, como é que Deus vai se manifestar de forma espírito? Sendo que o espírito é algo que ninguém vê, ninguém consegue enxergar. Esse espírito precisa usar um corpo
Não é verdade? Para que quando nós olhássemos para esse corpo, agora nós teríamos uma noção do que estava por detrás daquele corpo. Amém? Mas este verso é como 1 Coríntios 12, 8 ao 11. Onde nós vimos que Deus é um Espírito, não 3 Espíritos, um Espírito, se manifestando em 9 formas. Ele está citando 1 Coríntios 12, não é verdade? Inclusive o Anderson mandou esse verso para mim. Assim sabemos que os 7 Espíritos de Deus significa que é o próprio e mesmo Espírito vindo adiante de uma maneira cétupla. Palavras do profeta, não sou eu que estou dizendo. Olha o que ele diz aqui. Agora, em Apocalipse 4, 5, estes mesmos 7 Espíritos são chamados de lâmpadas de fogo ardendo. Está falando da mesma coisa. Diante do Senhor. Sabendo que João sempre usou nada além dos símbolos do Velho Testamento, e nós vemos em Provérbios que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, estes 7 Espíritos vimos que está associado com o homem. Haveria ou não haveria um casamento entre Deus e a sua noiva? Estes 7 Espíritos vimos que está associado com o homem. João Batista, em João 5,35, foi chamado de uma luz ardente, que deveria ser, na verdade, traduzido como uma lâmpada ardente. E de novo, em Apocalipse 5,6, os 7 Espíritos são identificados como 7 olhos. Então nós vemos que esses 7 Espíritos de Deus está associado com ele sendo profeta. Porque os 7 olhos de Deus sempre denotam profetas, não é verdade? Agora, nós sabemos que, fora Paulo e William Branham, os 5 que estavam no meio não eram profetas, não é verdade? Foram reformadores, aqueles mártires, mas o espírito que estava neles era o espírito do profeta. Foi assim que Deus usou eles naquela era, não é verdade? Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o espírito de profecia. Agora, quando Deus quis trazer a plenitude da palavra, o que ele tinha que trazer? Um verdadeiro profeta, nascido profeta até no físico. Mas ainda nos reformadores, o profeta, Jesus Cristo, estava naqueles homens para falar com o grupo daquela era. Você já vai ver onde é que eu estou querendo chegar aqui. Então nós vemos que os 7 Espíritos, na verdade, se referem, tudo isso aqui está no livro A Era da Igreja de Sardes. Então nós vemos que os 7 Espíritos, na verdade, se referem ao único Espírito de Deus, operando a vontade e a palavra de Deus. Um Espírito. Em gerações diferentes. Eu gostaria de ilustrar isso na palavra. O Espírito de Deus estava poderosamente em Elias. Amém? Então o Espírito de Elias é Espírito de homem ou é Espírito de Cristo? É Espírito de Cristo. Manifestado em um homem. Amém? Olha o que ele diz. Então aquele mesmo Espírito veio sobre Eliseu com um efeito duplo. De quem que ele está falando aqui? Está falando de vocês. Se é que você tem fé para crer. Agora, então séculos depois, o mesmo Espírito, o qual nós chamamos o Espírito de Elias. Olha o que o profeta está dizendo. Para que possamos descrever o seu ministério, dele. Não de João Batista, não de Elias, não de William Branham. O ministério dele. O ministério de Cristo naquela hora específica. Quando Israel entrou em apostasia tremenda. O Espírito de Cristo mudou de forma. O mesmo Espírito. Para aquela obra que estava acontecendo, ele precisava usar um determinado tipo de ministério para acabar com a religião de Jezabel. Agora, quando nós chegamos no mesmo estado, hoje o mundo inteiro chegou no mesmo estado, onde a religião de Jezabel dominou o mundo inteiro. O que Deus tinha que fazer para preparar o seu caminho? Mais uma vez, enviar a sua pessoa na forma de um anjo terreno, que nós chamamos de William Branham, para que ele preparasse o caminho do Senhor, a palavra, para que ela pudesse chegar até você. Ele diz assim, aquele mesmo Espírito veio sobre João Batista. Sim, o Espírito não é 7 Espíritos, mas um Espírito. Está aqui. Ele sempre será o mesmo e agirá igual, e os 7 mensageiros terão o mesmo Espírito e ensinarão a mesma palavra e terão aquele mesmo poder. Agora, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. É ele que tinha.
Não estava em sua mão as 7 estrelas? No livro de Apocalipse? Não era isso? Agora, este mesmo Senhor, o que nos era prometido para esta era? Que o próprio Senhor desceria do céu. Agora, a mensagem que ele traria é ou não é a mesma mensagem das eras? Porque a mensagem das eras foi a mensagem de Cristo nas suas determinadas porções. Deus não veio trazer nada novo para nós. Deus veio trazer a mesma palavra e aquilo que ele havia segurado para o momento final, o melhor vinho, ele deu para nós beber. Mas é a mesma mensagem das eras. O mesmo Cristo que estava em Paulo, o mesmo Cristo que estava em Irineu. E em seu grupo também. Porque o profeta diz no livro das eras que aquela trombeta de Deus, aquele instrumento usado por Deus, não era só o mensageiro. Era o mensageiro mais o seu grupo. Era o mensageiro mais o seu grupo. Nós temos que carregar a mesma mensagem que Elias carregou. Nós temos que carregar a mesma mensagem que Cristo trouxe nas eras. A plenitude dela. É a única coisa que vai nos dar fé para tirar-nos daqui. A única coisa. Fora da plenitude da palavra, nós não sairemos daqui. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus. A palavra de Deus traz o sangue de Deus. E depois que esse sangue de Deus foi trazido até nós, Deus espera que nós apliquemos este sangue no lugar certo. O profeta disse, você tem que aplicar no lugar certo. Você não tem que aplicar no seu espírito, você tem que aplicar no seu coração, na sua alma. Você tem que aceitar a palavra de Deus. Rejeitar a palavra de Deus nesta era é morte. Ninguém vai escapar desta era se não aceitar esta palavra de Deus que a nós foi trazida por esse profeta. Porque este foi o único lugar que Deus escolheu para trazer a plenitude da palavra. Ele não escolheu os batistas, ele não escolheu os católicos, os presbiterianos, e quer saber, ele não escolheu a mensagem para trazer essa mensagem. Ele escolheu um mensageiro e os seus eleitos. E só através deles virá a revelação da palavra e mais por ninguém. Pois assim diz a palavra de Deus. Aqueles cujos nomes não estão no livro da vida do Cordeiro, jamais terão o sangue aplicado neles. Eu já vou ler para vocês aqui. Olha o que ele diz. Olha, este mesmo Senhor se identificou a si mesmo com o homem na encarnação. Olha, Deus se identificou com o homem na encarnação. Foi Deus que fez isso. Ele está de novo se identificando a si mesmo com o homem através de seu espírito dentro do homem. Estes são meus, diz o Senhor, os 7 mensageiros. Diz o Senhor, os 7 mensageiros cheios do Espírito são do Senhor. Olha o que ele vai dizer aqui. Olha que maravilhoso. Porque o povo não crê que Deus é capaz de usar um homem como Paulo, que foi um conivente com o assassinato de Estevão. O povo não pode crer que ele pôde usar filho de alcoólatras que tentou matar 5 meninos. O povo não acredita que Deus pode usar a mim, que teve uma vida toda torta, arrebentada, mas ele pode sim. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Deus usou um Abraão, ele mentiu. Deus usou um Moisés, ele se rebelou. Deus usou um Jonas, ele desobedeceu. Deus usou um Sansão, ele pecou. Deus usou um Davi, ele adulterou. E ele também usou um Josué. Tem esses também. Tem os santinhos por aí. Eu não sou um deles, já vou falar. Nunca fui, só através do sangue dele. Eu não fui, não. Eu confesso. É melhor falar logo, que senão vai aparecer lá depois. Ele também usou um Josué e um José. Vidas impecáveis. Não é? Não é eles que diziam, eu sou honesto, eu sou justo. Não, a Bíblia diz que eles foram impecáveis. É diferente. Porque tem gente hoje que são os santos, mas não são santos, não. De acordo com a palavra deles, eles são, mas de acordo com o que Deus está olhando eles, eles não são. Olha aqueles fariseus e saduceus. Santos, que não houve nenhum santo na Bíblia tão bonito que nem eles e tão perfeito. E onde eles estão hoje? Lá embaixo. E nunca chegarão à presença de Deus. Eu prefiro ser, sabe quem? Como a mulher do poço? Sim. Porque lá dentro tinha uma semente eleita. Lá dentro tinha algo que poderia ter representação lá em cima. É diferente. Agora, quem é você? Você é o santo que vai para o inferno ou você é o pecador que vai para o céu? A minha fé é essa. E eu dou graças a Deus por Abraão ter mentido. Eu dou graças a Deus por Moisés ter se rebelado. Eu dou graças a Deus, porque se eu não tivesse alguém para olhar, eu viria que eu não teria chance.
Porque quando nós olhamos para o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi impecável. Ele foi sem mancha, Ele foi sem ruga. Mas os seus filhos, pelos quais o seu Espírito operou através de todas as eras, não foram assim. Isso me dá esperança, me dá fé de que essa promessa também é para mim. Que essa promessa também é para você. Essas pessoas cometeram incesto. Essas pessoas cometeram assassinatos. Essas pessoas cometeram todo tipo de barbaridade. E sabe onde eles estão? No céu. Mais vivos do que nós. Estão lá, vivos, conversando, tendo companheirismo agora. Não estão dormindo. Eles estão em um lugar onde eles podem conversar, onde eles estão vivos, assim como eu e você está vivo. Agora, teve os outros, os perfeitos. E onde eles estão na hora dessa? Olha o jovem rico. Vida perfeita. O que ele fez de errado? Ele fez alguma coisa de errado? É errado ser rico? Jesus nunca disse que é errado ser rico, ele disse assim que é difícil entrar no reino dos céus, por causa da riqueza. Mas ser rico não é errado, desde que você esteja ganhando a sua riqueza licitamente. Não é verdade? Quantos homens ricos tiveram na Bíblia? José era rico. Os judeus sempre foram ricos, e muito ricos. Até hoje são ricos. É errado isso? Para alguns é, mas para alguns não é errado. Mas o que é que não deixou que ele entrasse lá? Simples. Ele não tinha a semente eleita em seu coração. Ele não tinha aquilo que era necessário que lhe representasse em Cristo. Nós temos uma representação em Cristo. Amém. Nosso nome estava posto lá, desde antes da fundação do mundo. É isso que nos garante que nós vamos chegar lá. Fora disso, não tem salvação. A única salvação é que Deus pôs antes de criar nós. Antes. Deus já garantiu antes de criar o diabo, Ele foi lá e falou, esse fulano é meu. Esse ciclano é meu. Antes que alguém fosse criado, antes que nada disso aqui existisse, Deus falou, olha, antes disso eu vou garantir os meus. Depois aconteça o que acontecer. Mas estes, agora nós vamos ver a característica destes. Vamos ver quem são estes? Olha o que o profeta diz, olha o que ele diz aqui. O único, Deus, não que Deus esteja querendo que alguém pereça, presta atenção nisso aqui, irmãos. Não que Deus esteja querendo que alguém pereça, mas que todos possam vir ao arrependimento. Mas sendo Deus, Ele tinha que saber, e sabe. Ele tinha que saber e sabe o quê? Ele conhece o fim desde o começo. Ele sabe se o tempo tardar aqui, Ele sabe tudo que você vai fazer aqui na terra, até seu último dia de vida, se o Senhor assim tardar e você não fizer para não chegar no rapto. Ele já sabe. Irmãos, você já fez o que você tinha que fazer. Aos olhos de Deus, Ele já rodou a fita. Está terminado. Você não vai conseguir mudar. Agora, como é que eu sei o que você decidiu lá na frente? Pelas ações que você está tendo agora. Eu tenho uma boa ideia do que você vai fazer lá. E olha, não é quem começa e nem quem chega na metade. É quem chega no fim. Se você errou até agora, não tem problema. Desde que de agora em diante você acerte. Se você errar amanhã, você fala, Senhor, errei, mas amanhã eu vou tentar de novo. Eu errei, mas amanhã eu vou tentar de novo. Nunca desista. Sempre creia de que você é parte destes aqui. Que você é parte, você é um dos tais. Amém? Olha o que ele diz. Vem, se ele não sabe, o irmão Branham está dizendo assim, porque muita gente não crê nisso. Os denominacionais não creem em predestinação. Ele diz assim, se ele não sabe, então ele não é infinito. Se ele é infinito, então ele sabe desde o que aconteceu bilhões de anos atrás e bilhões de anos para frente. Amém? É simples assim. Olha, se ele não sabe, ele não é infinito. Se ele não é infinito, ele não é Deus. Então, ele não queria, olha o que o profeta vai dizer aqui, ele não queria, certamente, ele não queria que ninguém perecesse. Deus, hoje, ele não quer que ninguém pereça. As pessoas têm uma concepção errada de Deus, que parece que ele está querendo enfiar todo mundo no inferno, né? Quem está fazendo isso é o diabo. Deus está tentando arrastar todos para o céu, mas ele sabe que nem todos querem. Olha, mas ele sabendo quem pereceria e quem não pereceria, esta é a razão, o próprio propósito de que Jesus veio à Terra. Foi para salvar aqueles que Deus, através da sua presciência, pré-conhecimento, sabendo o final, olha o que ele fez. Viu aqueles que queriam ser salvos. Você quer ser salvo? Você quer ser salvo? Ele viu aqueles que queriam ser salvos, porque, afinal de contas, o mundo todo estava condenado, e ainda está. Irmãos, está todo mundo condenado, está todo mundo no mesmo barco. Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui,
nem na China, nem no Japão, nem nos Estados Unidos, nem nas eras passadas. Nós estamos tudo no mesmo barco, porque a obra ainda não foi realizada. Inclusive Moisés, ele está dependendo. A obra não está consumada. É ou não é verdade? Deus ainda está desenvolvendo o seu plano, ele já derramou o seu sangue. Mas a obra da reivindicação que vem através do grupo final, nós estamos aqui ainda. Estão dependendo em mim e em você. Portanto, quando uma pessoa tenta ser algo que elas não são, elas estão apenas personificando e cedo ou tarde você vai descobrir. Seus pecados vão te achar. Agora, eu sei que talvez você deve ter pensado assim, esse sou eu, sempre estou tentando, não consigo. Não. Esse aqui é o contrário. O Mombrando está falando de um caso e eu estou falando de outro. O diabo está tentando mostrar para você uma pessoa que você não é. Mas você errou. Não, mas não fui eu que errei. Não fui eu que errei. É a influência satânica e demoníaca que está sobre esse lugar, espessa escuridão sobre o povo e sobre a terra, que vem querer nos influenciar para fazer nós duvidarmos de que nosso nome está lá. Mas no fundo, o diabo nunca vai ser capaz de fazer isso aí. Ele nunca vai te enganar, por mais que ele tente, porque Jesus disse, se possível fora, enganaria até os eleitos. Isso significa que é impossível. Então você pode dizer para Satanás, Satanás, você está querendo fazer, você está perdendo seu tempo, porque é impossível você enganar um daqueles cujos nomes estão no livro da vida do Cordeiro. Ele está perdendo o tempo dele. Olha o que ele diz, seus pecados vão te achar. Você não consegue cobrir eles. Há somente uma cobertura para o pecado, este é o sangue de Jesus Cristo. E ele não pode ser aplicado a menos que Deus tenha te chamado desde antes da fundação do mundo. Você escutou o que ele disse aqui? Ele vai clarificar mais para nós. É para isso que o sangue foi derramado, não para ser pisado, zombado, traído e falado mal dele. Aí você fala, um sangue. Não é, esse sangue está em pessoas hoje. Você toma cuidado da maneira que você age com as pessoas, porque pode ser Cristo que está lá, e quando aparece em Mateus 25, Deus disse, separar de mim vós iníquos. Por quê? Por causa da maldade que eles fizeram contra os filhos de Deus, e os justos recebem o galardão porque fizeram bem. E eles ainda perguntam, mas Senhor, quando foi que eu dei água? Quando foi que eu fui lá visitar na prisão? Quando foi que isso aconteceu? Ele falou, que você não sabia, mas a pessoa que você fez isso era Cristo em carne. Está aqui seu galardão, a vida eterna. Por algo que eles fizeram para você, sem saber. Será que Deus cuida dos seus? Será que Deus está interessado nos seus? Será que Deus está com atenção, com seus olhos atentos para cima de cada um de nós? Olha só. E traído e falado mal dele e assim por diante. Foi para um propósito direto, é verdade. Não para ser brincado e não para ser personificado. Como é que você faz isso? Ao dizer que os pecados estão cobertos quando não estão. Ninguém pode ter seus pecados cobertos, a menos que seu nome foi posto no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Se teu nome não está lá, não tem o que fazer aqui. O único jeito do sangue ser aplicado para você é se existe uma representação para você lá, desde antes da fundação do mundo. Isso significa que você tem direito de que o sangue seja aplicado. Agora, como é que o sangue foi trazido para nós? Quando o profeta identificou o Cordeiro de Deus para nós, a Bíblia diz que esse Cordeiro tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que foram enviados a toda a terra. É ou não é verdade? Quando esse profeta veio nos apresentar esta palavra nesse dia, que ele olhou para a revista Life, em 1963, foram vistos ou não foram vistos 7 mensageiros celestes lá? E ele disse assim, este é Jesus. Ele não disse, este é Jesus? Olha o nosso Senhor lá em cima, Jesus. Jesus é ou não é o Cordeiro de Deus? Mas a maneira que ele foi manifestado para nós nesta era, é o que as pessoas não entenderam. Eles não sabem que o que está manifestado, que foi trazido para nós, apontado para nós, através de um profeta de Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo. É o Cordeiro de Deus. Mas como é que ele se manifestou? Através de 7 mensagens. Através da mensagem de 7 mensageiros. Porque estes 7 mensageiros manifestaram a pessoa de Jesus Cristo de uma maneira
cétupla. Uma porção na primeira era, uma porção na segunda era, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Mas nesta era, Deus pegou todas as porções, Deus pegou todas as mensagens, não ficou nada de fora. Porque esta é a era do rapto. A era de Irineu não foi a era do rapto. A era de Lutero não foi a era do rapto. A era de Paulo não foi a era do rapto. Quando o povo estava adquirindo tanta fé na era de Paulo, tanta fé, que Paulo teve que falar uma palavra para que eles não fizessem aquilo. Ele disse, olha, peraí. Olha, o dia do Senhor, o rapto, não vai vir antes que a apostasia aconteça e o homem do pecado se manifeste. Então ele baixou o nível de expectativa deles, porque a apostasia não havia acontecido e o homem do pecado não havia se manifestado. O profeta disse que a apostasia é a sétima era. Porque a fé que foi trazida pelo primeiro mensageiro era tão grande, tão forte, que eles estavam chegando bem perto de ter uma fé capaz de transladá-los daqui. Aí ele disse, não. Olha, o que eu vi lá não é lícito dizer, deixa do jeito que está. Vos proponho um mistério. Tudo era mistério para Paulo. Porque ele não queria que o povo entendesse. Não era a hora do povo entender. Agora esse mensageiro, ele trouxe para nós a palavra aberta. Ele não disse, vim lhes propor um mistério. A Bíblia diz que esse mensageiro viria revelar todo o mistério de Deus. Ele não viria trazer mistérios. O que nós estamos tentando fazer, debaixo da unção do Espírito Santo, é falar as coisas que a nós nos foram trazidas através de um profeta vindicado por Deus. Malaquias 4, 5 e 6. Elias. De que a promessa é de que a mesma fé que estava nele, essa igreja teria. E nós não vamos nos contentar por nada menos do que isso. Nada menos. Porque a promessa é para mim, a promessa é para você. Agora, é chato. Ora, não fui eu que escolhi o programa de Deus. Eu tenho um programa bem diferente do programa de Deus, se pedisse para eu escolher. Apertar um botão, vai todo mundo para lá. Leva todo mundo. Vamos acabar com esse problema logo de uma vez. Mas Deus não é assim. Deus ele tem capacidade de olhar dentro do coração de cada um. E o que o anjo disse para o profeta? Olha, aqui só o amor perfeito. Se você não alcançou o amor perfeito, você não vai entrar lá. Você não vai entrar lá. Não fui eu que disse, é a palavra que diz, é o profeta que diz. Se você não tem amor para amar seus inimigos, se você não tem perdão para dar para o seu próximo, quem quer que seja, não tem negócio de perdão para amigo, não. É amigo para quem te odeia, ou perdão para quem te odeia, perdão para quem você não gosta. É esse tipo de espírito que Deus está procurando achar no seu coração. É esse tipo de graça que é a graça do rapto. Vamos lá falar, graça de rapto. Graça de rapto é isso que viria até nós. Olha, nós somos capazes de virar a face e falar, pode bater. Quem é que faz isso? Agora, ele disse, ninguém pode ter seus pecados cobertos, a menos que seu nome foi posto lá, no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Mensagem, porque clamas, fale. Dia 14 de julho de 1963. O profeta diz isso. Agora, olha só isso aqui. Quando o profeta trouxe uma mensagem chamada Cristo é o mistério de Deus revelado. Agora, Cristo, ele não estaria só em seu profeta. O plano de Deus é de que ele criasse, provesse uma maneira de que ele pudesse se despejar inteiramente na sua esposa. Agora, a noiva de Cristo é William Branham? Não. A maior dificuldade hoje é de fazer as pessoas enxergarem quem elas são, não quem o mensageiro é. Nós já vimos quem é o mensageiro. Eu quero saber quem eu sou. Eu quero saber de onde eu vim e para onde eu estou indo. Nós queremos saber de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde nós iremos. É isso que nós estamos buscando nesta noite. Irmãos, que Deus possa trazer um despertar para nós, para entendermos tanto a hora que nós estamos vivendo e a mensagem para esta hora. A mensagem para esta hora é a mensagem mais difícil. É a mensagem da crucificação. É a mensagem do autossacrifício. É a mensagem para matar todo o nosso egoísmo. É a mensagem para tirar-nos completamente de cena, como o profeta foi capaz de fazer. O profeta disse que a maior dificuldade do homem é sair de cena. Ele sempre quer entrar no meio para ele poder dizer, eu fiz. Não, você não fez nada e nem vai fazer. Se Deus está fazendo algo na sua vida,
É Ele que está fazendo. Não é você que está fazendo. É Deus. O que você tem que fazer? Saia de cena. Saia da frente do caminho de Deus. O profeta mesmo tentou entrar na frente do caminho de Deus. A sogra dele tentou entrar no caminho dele. Não faça isso. Olha no que resultou. Os amigos dele, quando foram para a África, não, irmão Branham, vamos para lá, porque os homens querem que a gente vá para lá, mas o anjo de Deus falou que eu não devo ir para lá. Mas vamos para lá, porque Deus só fala com você. Deus só fala com você, irmão Branham. Olha o argumento. Inspiração satânica. Porque estava indo contrário à palavra de Deus. Estava indo contrário à visão que Deus lhe havia dado. E o que ele fez? Sabendo, ele disse, nós vamos, mas nós vamos pagar um preço. E ele contraiu ameba. Quase morreram lá. Ele, o Billy Paul e todo mundo. Imagine se não é isso que nós temos contraído. Várias vezes. Por entrarmos no caminho de Deus, tentar evitar o que Deus já traçou para nós. Um caminho que Deus já fez para nós. As pegadas de Elohim. Que a nós foi mostrada através da vida de um profeta. Vamos olhar para o profeta e vamos fazer igualzinho o que ele fez. É tão fácil. Deus disse para Caim, rapaz, é tão fácil. Olha o que teu irmão fez. Faça que nem teu irmão. Não, eu quero fazer do meu próprio jeito. Se o senhor não aceitar do meu próprio jeito, eu não quero. Espírito de Satanás. Deus trouxe ou não trouxe para nós um Abel nesse dia? Um homem que pôde chegar à presença de Deus, um homem que pôde manifestar a Deus, e que Deus disse para nós? Faça como teu irmão Abel. E nós dissemos, Senhor, obrigado. Obrigado por facilitar. Olha, agora, você vê os selos, o profeta disse isso no Cristo é o mistério de Deus revelado. Agora, você vê os selos, quando ele estava na sua obra mediatorial lá atrás, redimindo, mas algum dia ele vem adiante para tomar este livro. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Aí a pessoa fala, um dia ele vai vir, vai pegar o livro. Acabou, né? Essa é a mente carnal. Eu quero saber quem é o livro primeiro, para eu poder entender como é que ele faz isso. Quem é o livro? Olha, e tudo que está neste livro seria ele. Pronto, já deu uma pista muito boa. Tudo que seria este livro seria ele. Agora, pois este é o crente. Opa, o livro é o crente? O livro é o crente. Jesus não veio buscar ele mesmo aqui embaixo. Em um sentido é porque é a sua esposa. Certo? Quem é que ele veio buscar então? E tudo que está neste livro seria ele, pois este é o crente. As palavras do livro. Opa! Quer dizer que as palavras desse livro é você? O profeta está dizendo. As palavras deste livro é o crente. Se você receber a palavra, você está recebendo o verdadeiro você que está vindo lá de cima. A palavra revelada, o que é a palavra revelada? É você revelado. Veja Jacó. Eu gosto de pegar o exemplo de Jacó porque é o mais negativo que tem. É um dos mais negativos que tem. Jacó era tão diferente da sua própria pessoa que ele ficou irreconhecível. O nome dele não tinha nada a ver com o seu verdadeiro nome. Jacó, Israel. O que tem a ver Jacó com Israel? Nada. Agora, Abraão, Deus adicionou um H no nome dele. É uma mudançazinha. Não é? Sara, Deus tirou o Sarai. E no inglês, ai quer dizer eu. Tirou o ego dela. Eu. Tirou o eu. Corta o eu fora e deixa Jesus. Deixa Jesus se manifestar em você. Tira o eu e coloca ele. E você vai se tornar na pessoa dele. Você está entendendo? Saulo de Tarso, o homem era perseguidor dos cristãos, não é verdade? Mas um S deu conta do recado. Colocou um P, resolveu o problema. Saulo, Paulo. Né? Agora Jacó não tinha como nem tirar, né? Deus arrancou tudo. Jogou tudo para o lado. Falou assim, olha, deixa eu falar um negócio para você. O seu nome não é Jacó. Não, o seu nome não é Jacó. O seu nome é Israel. Um príncipe com Deus. Mas ele não sabia. Ele não conseguia crer que ele era aquela pessoa. Porque ele olhava para ele mesmo e falou, mas Senhor, eu já enganei. Como que eu vou desamarrar um monte de rolo que eu já fiz na minha vida? Olha o que eu já fiz, enganei meu sogro, enganei todo mundo. Tanto é que ele estava morrendo de medo do seu irmão Esaú. E aquela noite Esaú ia matar ele.
Ia matar ele. Sabe por que Esaú não matou ele? Porque quando Esaú chegou cara a cara com ele, depois que ele teve a experiência com o anjo, que ele olhou no rosto dele e falou, ué, mas esse não é o Jacó que eu conheço, não. Se eu matar, eu estou matando o camarada errado. O próprio semblante dele mudou. E Esaú olhou para ele e falou assim, esse não é mais o mesmo homem. Não é mais a mesma pessoa. Se eu matar, não adianta mais. Deixa para lá. Não, olha só, Jacó. Chamou ele de Jacó, né? Jacó, eu tenho vaca, eu tenho boi, eu tenho cabrito. Não esquenta a cabeça, não. Você tem dinheiro, eu também tenho dinheiro. Vamos ser amigos. Ele conquistou o próprio diabo. O diabo não deu conta dele. Porque quem é que representa Esaú? O perseguidor, que queria matá-lo. Não é verdade? É isso que Deus faz com você. Nós somos as palavras do livro e a palavra é Ele. E tudo que está nisto, Ele vem adiante para este livro da redenção, olha só, este livro da redenção, cujos nomes estão escritos no livro desde antes da fundação do mundo, quando Ele foi imolado como um cordeiro. Este livro aqui, irmãos, de Gênesis e Apocalipse, você talvez não sabe, mas é você que está aqui. As palavras deste livro estão revelando quem você é. Não é? Agora, nós vimos que nós não somos Jacó. Nós vimos que nós somos Israel. Nós vimos que nós não somos Abrão. Nós vimos que nós somos Abraão. Você viu que você não é Sarai, você é Sara. Você viu que você não é Saulo, você é Paulo. Você viu que você não é, como que era o nome de Pedro mesmo? Cefas? Não é isso? Alguém lembra aí? Simão, né? E Jesus lhe disse, agora seu nome é Pedro. O que quer dizer pedra? Revelação. O seu nome é revelação. O nosso nome é a revelação da palavra de Deus. Glória a Deus. É isso que Deus fez por nós. Você não está feliz? Agora, o que o diabo pensa de mim ou deixa de pensar é problema dele. Eu não quero saber o que ele tem para me dizer. E ele vai continuar me dizendo. Mas não tem problema. Manda ele falar com o chefe. Foi ele quem determinou. Foi ele quem proveu para si mesmo um sacrifício para que os nossos nomes fossem manifestados, para que o nosso verdadeiro eu, o verdadeiro você, estivesse na terra hoje, manifestado. Mas isso nunca aconteceria se Deus não contasse para nós quem nós somos. Não é verdade? Se Deus não viesse contar para nós quem nós somos, como é que eu ia crer quem eu sou? Como é que ele fez isso? Trazendo a mensagem para nós. Era Deus contando para nós, ó, você é isso, você é aquilo. Ó, isso aqui não é você. Eu sei que você fez, mas não é você. Você está entendendo? Porque o profeta nos trouxe tanto o negativo quanto o positivo. Os 6 primeiros selos está falando de quem? Os 4 primeiros selos, não é do anticristo? Não está falando do diabo? O primeiro cavalo, o segundo cavalo, o terceiro cavalo e o quarto cavalo? Em outras palavras, Deus está mostrando para nós de onde veio a sua natureza, a minha natureza, do diabo. Aí ele vai mostrar qual é o antídoto para combater aquele espírito satânico que operava em nossas vidas uma vez. Então ele mostrou para nós quem nós éramos e ele mostra para nós quem nós somos. De pecador a santo. De filho da desobediência, da ira, a filhos e filhas de Deus. É isso que essa mensagem veio trazer para nós. Mais um pouquinho aqui. Agora, vamos ver aqui, antes que eu me perder. Eu estava falando sobre como é que Deus se manifestou. Como é que Deus se manifestou? Em suas estrelas. Amém? Vocês captaram aquilo que eu disse? Deus se manifestou através de corpos celestes, não terrenos. Mas, capta isso. Esses corpos celestes refletiram na terra o que estava acontecendo no céu. E ainda assim é hoje. O profeta não disse que nós ouvimos da nossa teofania? Quem já viu isso na mensagem? Que nós ouvimos da nossa teofania. Que nós recebemos carga de nossa teofania como se fosse uma bateria. Que corpo é aquele que está lá do outro lado? É terreno ou é celeste? É um outro você, aquela pessoa? Israel é outra pessoa diferente de Jacó? Jacó era a carcaça humana caída. Agora, quem era o verdadeiro? O verdadeiro ali? Israel. Mas ele não conseguia refletir o Israel. Ele não conseguia refletir a pessoa que Deus tinha pensado que ele era. Você está entendendo?
Agora, essa pessoa que Deus pensou desde antes da fundação do mundo, por causa do sangue imolado do Cordeiro desde lá, quando ele olha para você, você é perfeito. Perfeito, sem mancha, nem ruga, sem mácula, sem nada. Glória a Deus. Você é perfeito, irmão. Sede vós perfeito, como o vosso Pai, que está no céu, é perfeito. Agora, o vosso Pai que está no céu, isso quer dizer que, e Jesus disse assim, olha, os seus anjos que estão diante da face do Pai de dia e de noite. O irmão Branham disse assim, esses anjos aqui, não é anjo de asa não. Esse anjo aqui são suas teofanias. Lá nós temos uma representação perfeita. Aonde, naquele lugar, nada a não ser amor divino está lá. Já está lá. Deixa eu ler algo para vocês aqui, irmãos. Nós temos a mensagem chamada... Vamos lá, paciência comigo aí. Olha, a mensagem chamada A Reprovação por Causa da Palavra, do dia 23 de dezembro de 1962. Veja, aqui foi bem próximo de quando o profeta teve a visão sobre a vinda dos anjos. Ele fala isso, senhores, é este o tempo, e agora ele vai retratar o que acontece... Não, eu estou pulando aqui, já volto aqui. A mensagem que eu estou querendo ver... O rei rejeitado. Já volto lá. O rei rejeitado, ele fala algo antes aqui. Presta atenção. Nesta mensagem, fazia bem pouquinho tempo que o profeta havia estado na outra dimensão e agora ele estava contando como tinha sido aquela experiência dele ir na outra dimensão. Lembram disso? Mas veja o que ele diz nessa mensagem. Eu dei uma olhada ao redor e eu pensei, bem, eu não entendo. Eu disse, onde está Jesus? Agora, o profeta foi na sexta dimensão. Sexta dimensão. Certo? A região onde está os que dormiram em Cristo. Das eras e o da sétima era também. Quando ele chega lá, que ele olha para todas aquelas pessoas que vieram para falar com eles, ele disse que elas eram perfeitas. E o que ele disse? Eu quero ver Jesus. Não é isso que ele queria? Bem, eu não entendo, eu disse, onde está Jesus? Eu quero tanto ver ele. Eles disseram, o povo falou para ele, irmãos, eu quero mostrar para vocês que o povo que está lá sabe o que está acontecendo. O povo vai começar a pregar para o profeta. Falou assim, eles disseram, olha, ele está um pouquinho mais acima. Mostraram, aqui, quando o profeta fala, eles apontaram, fizeram assim, está bem para aquela direção. Falaram desse jeito, está bem lá para cima. Presta atenção, eles estão pregando para o profeta, lá. Presta atenção, você vai gostar. Eles disseram, bem lá para cima, disseram, algum dia, estão pregando para o profeta. Algum dia ele virá a ti. Aí o profeta disse, vocês estão vendo? Eles me disseram, você foi enviado para ser líder, e Deus virá, e quando vier, ele vai te julgar de acordo com aquilo que você lhes ensinou. Amém? Vocês estão vendo? O profeta disse. Primeiro, se eles vão ou não vão, em outras palavras, se eles vão passar pelo teste ou não vão passar pelo teste, nós iremos de acordo com o seu ensinamento. Aí eu disse, eu estou tão contente. E Paulo? Paulo teve que também se parar assim também? E Pedro? Pedro também teve que passar por isso? Ou ele tem que se parar por isso? Aí eles falaram, sim. Como é que esse povo sabia tudo isso? Eu disse, então eu preguei cada palavra que eles pregaram. Se eles passarem, eu passo. Se eles, tiraram essa nota, eu tiro a mesma nota, porque eu preguei a mesma matéria. Então eu preguei cada palavra que eles pregaram, eu nunca desviei de um lado ou para outro. Amém? Onde eles batizaram o nome de Jesus Cristo, eu batizei também. Onde eles ensinaram no batismo do Espírito Santo, eu ensinei também. Aleluia! Glória a Deus! O mesmo ensinamento ele está ensinando. Aí ele diz, o que quer que seja que eles ensinaram, eu ensinei também. E o povo gritou e disseram, nós sabemos disso. Nós sabemos disso. E nós, olha o que eles vão contar para o profeta. Vou contar algo aqui. E nós sabemos que nós vamos com você algum dia de volta à terra. Opa, como é que o profeta ia voltar lá? Está vendo que eles estão falando, nós vamos voltar com você para lá. Agora, nós sabemos que eu e você, nós não vamos entrar lá. Eles vão vir aqui. Está captando? Eles sabiam o que ia acontecer com o profeta.
Está assustado, né? Então vamos ver se é ou não é. Eles vão continuar no diálogo aqui. Olha o diálogo. E nós sabemos que nós vamos com você algum dia de volta à terra, irmão Brana. Disseram, olha, Jesus virá e você vai ser julgado de acordo com a palavra que você nos pregou. E então, se você for aceito naquele tempo, o qual você vai ser aceito, como que esse povo sabe de tudo isso? Jesus virá. Como é que ele viria, se manifestaria? Da mesma maneira que ele subiu, ele desceria. Isso aqui foi em 1960. Muitas pessoas dizem assim, olha, Paulo foi ao terceiro céu, irmão Brana não. Opa, em 1960 não. Mas um pouquinho depois, ele não foi lá. Eles vieram aqui. Jesus veio aqui. Onde é que é aquilo ali? O profeta disse assim, aquilo ali, a 40 milhas de altura, não tem umidade. Olha só. Na mensagem, o verdadeiro selo da Páscoa, presta atenção nisso aqui. Vamos dar uma alfinetada aqui. Eu creio que Paulo foi tomado ao terceiro céu. E viu coisas que não eram lícitas para lhe falar. Agora, o primeiro céu na Bíblia, nas Escrituras, são as nuvens. Onde você olha para fora ali, as nuvens, este é o primeiro céu. Foi lá que apareceram esses anjos? Não. Certo? Não foi nas nuvens que ele disse, lá não tem umidade. Está mais além do que as nuvens. Amém? Tá. Então o segundo céu é considerado o sistema solar. Foi lá que essa nuvem apareceu? Lá em Marte? Foi em Marte que a nuvem apareceu? Foi em Netuno? Foi em Plutão que a nuvem apareceu? Não. Aí o profeta disse, e o terceiro céu vai além disso. Agora, você tome sua própria conclusão. Foi nas nuvens? Foi no sistema solar? Ou foi numa dimensão bem mais rápida do que essa aqui? Aí na mensagem, o sepultamento, não, demonologia, o profeta fala que esta dimensão dos santos, ela tem uma profundidade. Grava isso aqui. Tanto a mensagem, tanto a esfera, a quinta dimensão, quanto a sexta dimensão tem uma profundidade. Vocês já leram isso? Ela tem uma profundidade. A quinta dimensão, na profundidade, na primeira camada que você entra nessa dimensão, é onde estão os demônios. Certo? É onde estão os demônios, que é o que influencia a Terra toda. Na segunda camada, estão as almas que estão em prisão. E na maior profundidade, lá no fundão, o diabo e o inferno. Isso é na quinta dimensão. Na sexta dimensão, ele falou que é a mesma coisa. A primeira profundidade são o que está lá? O Espírito Santo. Que é o que influencia você, está influenciando você agora mesmo. Se você for mais para dentro, você vai ver os santos. Se você for um pouco mais para dentro, você vai ver Jesus. Agora, em 1960, ele saiu apenas da esfera de visões e do Espírito Santo, e ele foi um pouquinho mais para frente. E quem que ele viu lá? Os santos. Só que ele não estava contente. Totalmente contente. Ele falou, dá para eu dar um passo mais para frente? Não. Espera, porque ele tem que vir para você primeiro, você tem que ser julgado pela sua mensagem. Quando isso acontecer, você já vai estar um passo mais à frente. Você está entendendo o que eu estou falando? O profeta foi ou não foi ao terceiro céu? Ou o terceiro céu veio até nós? Amém ou não amém? Aí deixa eu perguntar algo para vocês. Em 1923, com 14 anos de idade, o que aconteceu com o profeta? O amigo dele deu um tiro na perna dele, ele perdeu sangue, estava morrendo no hospital, e ele desceu a região dos perdidos. E ele viu que ele caía, rodava e não parava de rodar, ia rodando, e não parou de rodar. E de repente ele viu que um monte de mulherada veio encontrar ele, porque descobriu que alguém, como ele usou a palavra, uma chegada bem fresquinha havia acabado de entrar naquele lugar. E quando ele olhou para aquela mulher horrorosa, com as caras tudo pintada naquele lugar, disse que é a coisa mais horrorosa do mundo, não era nem gemido, era rugido, né? Nem bicho, lá nessa região dos perdidos. Horror. Ele falou, não tem como descrever esse lugar tão horroroso que meu pior inimigo eu não quero que entre lá. Esse é o lugar que ele foi nessa dimensão.
Mas ele implorou misericórdia, ele disse, Senhor, nunca cometi adultério. E Deus tirou ele daquele lugar para que fosse uma experiência, para ele contar para mim e para você o que é que tem naquele lugar, porque nos dias do ministério do Filho do Homem, Jesus Cristo, ele também esteve naquele lugar, e ele olhou e ele viu o jovem rico lá naquele lugar. Tinha que se repetir o ministério, não é verdade? Isso foi em 1923, com 14 anos de idade. Em 1963, ele estava no shopping center com a sua esposa, e ele viu descendo a escada rolante, aquelas mulheres, naquela situação, uma falando em espanhol, e o que ele disse? Que eu vi lá embaixo, que estava uma profundidade imensa lá para baixo, que ele teve que rodar e rodopiar um monte para poder ver aquilo. Ele não precisou descer lá para ver aquilo mais. Aquele negócio havia subido aqui em cima. Amém? Paulo teve que subir ao céu também. Mas nesses últimos dias o céu desceu até nós. Nós não precisamos subir ao céu para ver Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós não precisamos subir aos céus. Nós não precisamos subir aos céus. O céu desceu até nós porque a Bíblia disse que o próprio Senhor desceria dos céus. Ele não disse que nós teríamos que subir todo o caminho, mas ele desceria a metade e nós subimos a outra metade. Essa é a ida da noiva. Ele vem até a metade do caminho, aquela altura. Ele apareceu para nós. A outra metade você tem que subir. E se chama a estatura de um homem perfeito. Os 7 degraus da pirâmide até chegar na pedra de coroa. Entrar lá dentro da pedra de coroa. Amém? Aí você fala assim, irmão Billy, não sei não, tá esquisito isso aí. Tudo bem. Mais 2 citações e nós vamos encerrar. Na mensagem Apocalipse capítulo 4, do dia 31 de dezembro de 1960. Ele diz assim, parágrafo 121. Agora, imediatamente depois que ele mostrou o fim da era de sua obra aqui, ele subiu ao céu. Quem que subiu ao céu? Quem que subiu ao céu? Quem era o anjo que estava mostrando toda a revelação do livro de Apocalipse para João? Quem foi? Capítulo 1 diz que Jesus tinha enviado o seu anjo para mostrar as coisas para a noiva, para João. Amém? Ele tinha um mensageiro que ele enviou para mostrar para ele as coisas que deveriam acontecer, brevemente deveriam acontecer. Quem é esse mensageiro? Não é irmão Brana, não. Irmão Brana nunca disse que era ele. Bom, a obra que esse camarada fez no livro de Apocalipse é igualzinho o irmão Brana fez. Se é ou não é, mas as obras estão dizendo que é ele. Foi ele quem mostrou quem é a grande meretriz. Foi ele quem mostrou quem é as filhas da meretriz. Foi ele quem mostrou quem é a noiva do Cordeiro. Contou para nós quem é que nós somos. Foi ele que contou para nós que quem vai cozinhar a meretriz é o Império da Rússia. Teve alguém aí que contou isso para vocês? Para mim foi ele que contou. Esse anjo que acompanhava João, a noiva, durante todo o livro do Velho Testamento, foi o anjo que Deus havia predestinado, que enviaria para esta era, porque o 7º anjo é quem revela todo o mistério de Deus. É ele, não tem ninguém depois e não houve ninguém antes para fazer isso. Nem Paulo fez isso. Paulo não fez isso. Não era tempo para ele fazer. Não duvide que ele tenha visto exatamente o que o profeta viu. Eu creio. Mas Deus disse assim, não conta ainda. Não é hora. Você acha que Deus não pode fazer isso? O profeta quis ir para os judeus, Deus falou assim, não vá, não é hora. Olha só. Eu vou te mostrar o que vai ser depois disso, depois das eras da igreja. Ele disse, João, não posso falar com você lá embaixo mais. Lá em Laodiceia não dá mais, ninguém quer saber. Porque eu saí lá de baixo, eu subi mais alto. Esse camarada subiu ou não subiu naquela nuvem? Lembra a visão? Que a visão o tomou e elevou mais alto? Eu subi mais alto, suba aqui comigo, João. Vem para cá onde eu estou. Amém? E eu vou te mostrar o que vai acontecer a partir daqui. Que coisa. Tomado na visão, o profeta que está dizendo. Tomado a glória, sua experiência, está falando de João. Sua experiência deve ter sido algo como a de Paulo, parecido com a de Paulo. Em 2 Coríntios 12, versículo 2, 4, Paulo foi tomado um dia numa visão também, vocês sabem. E ele viu coisas que não eram lícitas serem ditas, de sequer falar nelas. Por 14 anos, nunca sequer mencionou, vem? Mas ouçam a diferença entre eles, o que Paulo viu e lhe foi proibido de falar aquilo.
ou de falar em público. Ó, que coisa! Eu não creio que ele podia falar. O profeta está dizendo, eu não creio que ele podia falar. Aí o profeta, pois numa viagenzinha que eu tive recentemente, até agora eu não me recobrei. Ele foi para o mesmo lugar que Paulo foi. E ali era só, igual eu falei para vocês, ele só deu um passo. E ele já ficou todo com as costas paralisadas. Lembra da experiência? Que ele voltou, ele falou que ele nunca mais foi o mesmo, depois que ele foi lá na sexta dimensão. Só que aquela experiência não é nada comparada com a outra experiência que ele teve mais tarde. Porque os selos não haviam sido abertos. O cordeiro não havia sido inteiramente revelado para ele. Vocês estão me acompanhando? Vejam, ele viu coisas que ele não podia falar delas. Eu creio que ele não tinha palavras. Ele foi tomado ao terceiro céu. Vejam, lá no terceiro céu. Quão diferente quando João foi tomado. Foi tomado onde? Onde é que você foi tomado? No primeiro céu? No segundo céu ou no terceiro céu? Onde é que a noiva está sendo tomada? É ou não é a completa revelação da palavra de Deus? Nós não apenas aprendemos sobre teofanias. Nós aprendemos também sobre os 7 Espíritos de Deus, a plenitude da palavra enviada para nós nesse dia. Completa, a palavra de Deus completa. Não parcial, como foi em 1960 para o próprio profeta. Amém? Quão diferente quando João foi tomado e viu Jesus, ele foi, disse, escreva no livro e mande de volta. Mande para as igrejas. Paulo foi proibido de falar e João foi até pedido que pusesse num livro para todas as eras. Que coisa! Está revelado agora, é para ser revelado nesses últimos dias. Não foi revelado em seus dias, está revelado agora ao nós continuarmos. Isso aqui foi em 1960, finalzinho de 1960, que ele estava falando disso. A última citação, os músicos podem começar a tocar ali o hino. A última citação que eu vou usar é esta aqui, Vamos ver se eu acho. Agora sim, a reprovação por causa da palavra. Dia 23 de dezembro de 1962. Finalzinho de 62, quando ele teve a visão da vinda dos 7 anjos. Amém? Vocês lembram disso? Estão me acompanhando ainda? Já estamos terminando. E parecia na forma de uma pirâmide. 2 de cada lado, com um em cima. Veio assim. Esses anjos. A constelação, na visão, ele viu isso. Vieram anjos, 5 anjos, dos anjos mais poderosos que já vi na minha vida. Com uma velocidade terrível, que nunca vi. Com suas cabeças para trás e suas asas pontudas, apenas velejando depressa. E o poder do Todo-Poderoso me atingiu. Quando aquilo aconteceu, o poder do Todo-Poderoso lhe atingiu. Eu pergunto, quando você teve essa experiência, você foi atingido pelo poder do Todo-Poderoso? É disso que nós estamos falando, a mesma experiência. E olha o que ele diz. Me atingiu de tal maneira, a tal ponto que eu fui levantado do chão. Desde o chão para cima, e eu consegui ouvir o José falando comigo, seu filho, José. Aí ele diz, e o som como o som da barreira, ou como a barreira do som se quebrando, fez aquele grande barulho lá longe ao sul, e quando eu fui erguido, e havia uma velocidade tão grande dos anjos, e ele disse, eu posso apenas vê-los agora mesmo. Vejam, enquanto eles vinham, num formato assim, apenas movendo-se bem em minha direção. Amém? Eu não estava sonhando, eu não estou sonhando agora, o profeta está dizendo, não foi um sonho, não foi um sonho. Agora, eu estava bem ali, tão acordado quanto eu estou agora. E então, de repente, assim que eu percebi que eu fui... Aí ele para e diz assim, eles estavam ao meu redor. Então o profeta estava parado aqui e os anjos lhe cercaram. Quem é que estava acampado ao redor do profeta? As 7 mensagens. Cristo, na sua pessoa, agora não só com a primeira porção, nem só com a segunda, nem só com a terceira, mas com as 7 porções da sua pessoa, manifestando ao seu profeta, para que ele pudesse chegar até você. O interesse de Deus não é o profeta, irmãos. O interesse de Deus é você. Deus quer entregar a palavra para você. Deus deixou um exemplo para nós. Um profeta. Mas Ele quer chegar até você. Ele quer dar a mesma experiência para você. Ele quer dar o mesmo poder para você. Ele quer dar a mesma vitória que Ele teve para você. É isso que Ele quer fazer. Então, de repente, assim que eu percebi, eles estavam ao meu redor. E olha o que Ele diz. Eu não conseguia vê-los. Eu também não consigo ver eles.
mas eu creio que eles estão ao meu redor. A palavra de Deus está conosco. Mas eu havia sido trazido dentro desta constelação da pirâmide deles. Então onde é que ele foi tomado? E o que João disse que é isso aqui? Diz que é o cordeiro, não é? Na forma de 7 espíritos, assentado onde? No seu próprio trono, não é? Ele não estava no trono? Então onde é que o profeta foi tomado? Ao trono de Deus. E a Bíblia diz, aquele que vencer, eu darei que se assente comigo no meu trono. Eu darei que seja tomado da mesma maneira que o profeta foi tomado. Paulo foi ao terceiro céu, o profeta foi ao terceiro céu, e o nosso objetivo, não vamos nos contentar com nada menos do que chegar ao terceiro céu. Que Deus abençoe vocês. Vamos continuar nessa caminhada. Gostaria apenas de, se vocês pudessem ficar de pé, fazer uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, pela manifestação da Tua palavra. Pedimos que o Senhor possa continuar a abrir para nós entendimento, para que possamos reconhecer, Senhor, quem é que nós verdadeiramente somos. Se há alguma falha em nós, Senhor, se há algum pecado, alguma transgressão, alguma coisa que não te agrada, Senhor, nos dê força, Senhor, que o Teu sangue seja aplicado de maneira efetiva, que possamos manifestar a Tua pessoa, Pai. Somos representantes tão fracos e débeis, Senhor, mas ainda assim, através do nome que o Senhor pôs lá, nós cremos, Senhor, que o Senhor tem nos elegido desde antes da fundação do mundo, que o Senhor tem nos preparado, está nos preparando para a maior obra que já se viu na terra, Senhor. A transladação dos Teus santos, Senhor. Pois a Tua Bíblia diz que nós somos santos. Através da Tua santidade, da Tua justiça, nós fomos feitos santos, Senhor. Confiamos no que o Senhor disseste e não naquilo que nós pensamos. Que o Senhor possa tirar nossos pensamentos. Fortaleça o Teu povo, Senhor. Dê a graça de rapto para eles, Senhor. Dê a cura para seus corpos físicos. Dê a libertação para os espíritos oprimidos, Senhor. E que o Senhor possa lhes dar o Espírito Santo, Senhor, ao aceitar a Tua santa palavra. Remova, Senhor, qualquer espírito de inimizade, qualquer amargura, Senhor. Qualquer coisa, Senhor, que esteja entre nós e Ti, Senhor. Pois nós verdadeiramente Te amamos, Senhor. Nós amamos a Ti, Senhor, e queremos que o Senhor seja preeminente em nossas vidas, Senhor. Ajude a cada um de nós. Ajude os diáconos, ajude a música, Senhor, os músicos. Ajude a igreja, Senhor, as crianças, os mais velhos, Senhor. Perdoa as minhas falhas, perdoa as falhas deles, Senhor. O único propósito de estarmos aqui ainda é porque queremos alcançar, Senhor, a tão bendita promessa que o Senhor nos fizeste, de que haveria um povo que iria no rapto, Senhor. Nós estamos confiados nisso nesta noite, Senhor. O Senhor tem descido até nós na forma da Tua palavra revelada. Pedimos, Senhor, que de maneira humilde e simples esteja aplicado em nossos corações nesta noite, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Pedimos essas bênçãos no nome do Teu Filho amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoar cada um deles. Amém. Deus abençoe vocês. O Guilherme vai cantar aqui. Vejo o mundo morrendo, vejo a necessidade da palavra se manifestar. Um caminho é aberto até nós, uma entrada para outro mundo, uma evolução do pó às estrelas do céu. O ouvir da palavra nos dá o poder vivificador. Se
lugar eterno, por esse lugar. Sinto meu ser clamar pelo meu lar celeste, em mim clamando por esse lugar eterno. Vejo o mundo julgado, sem lugar para esconder-se. A única saída é a fé de rato. Vejo o mundo julgado, sem lugar para esconder-se. A única saída é a fé de rato. Sinto meu ser clamar pelo meu lar celeste, profundo em mim, clamando por esse lugar eterno. Sinto meu ser clamar pelo meu lar celeste, profundo em mim, clamando por esse lugar eterno. Sinto meu ser clamar pelo meu lar celeste, profundo em mim, clamando por esse lugar eterno. Aleluias. Glória a Deus, amém? Só mais uma coisa. Quando eles disseram, e então, se você for aceito naquele tempo, foi ou não foi aceito? Deus vindicou ou não vindicou o seu ministério? Eu deixei de ler isso aqui, eu não poderia deixar passar. Lembre-se, está na mensagem, o rei rejeitado, do dia 15/5/1960. Aí ele diz assim, então se você for aceito naquele tempo, o qual você vai ser, e disseram, continuaram dizendo para ele o que ia acontecer. Eles lá. Então você vai nos apresentar a ele como seus troféus de seu ministério. Disseram, você vai nos guiar a ele. Aí depois, e todos nós juntos voltaremos à terra para viver para sempre. Foi o que eles disseram para o profeta. Todos nós juntos vamos voltar para viver eternamente. Então eles sabiam que o profeta tinha que voltar. Jesus tinha que encontrar-se com ele, a palavra. Tinha que provar o seu ministério. O que é aquilo ali? Aquilo ali é apenas a vindicação que seu ministério foi aceito. Ele chegou à presença de Deus e viu que não morreu. Ele pensou que ele ia morrer. Falou, medo, eu vou morrer. Só pode ser. Mas não era isso. Foi que eu creio que foi a mãe de Sansão disse, se fosse Deus que quisesse nos matar, já teria matado. E ele ficou vivo. Isso prova que quando Deus encontrasse conosco, nós também continuaríamos vivos. Para encontrá-lo nos ares, nós não morreríamos. E olha o que eles dizem aqui. Disseram, você vai nos guiar a ele e todos nós juntos voltaremos à terra. Então eles sabiam que o profeta, junto com eles, retornariam aqui. E disseram mais, para viver para sempre. Aí o profeta disse assim, eu tenho que voltar agora? Eu tenho que retornar? Sim. Eles entendiam exatamente qual era o plano de Deus. Eles falaram, sim. Aí falaram assim para ele, mas continue adiante.
Sim, mas continue adiante. Vai lá. Daqui a pouco você vai estar aqui de volta conosco e todo mundo desce para encontrar comigo e com você, pela graça de Deus. Amém? Era só isso que eu queria complementar. A irmã Yasmin e a irmã Camila de São Leopoldo nos acompanharam. Irmão Israel Freitas de Chapecó, Santa Catarina. Irmão Ezequiel e a irmã Juliana Zufo de Cordilheira Alta, em Santa Catarina. Irmão Luiz e família de Itajaí, Santa Catarina. Irmã Lilian, irmão Leonardo Regis de Joinville, Santa Catarina. Irmã Cristiane e irmão Vinícius de Joinville também. Irmão Laudair, família de Videira. Irmão Roberto e família de Videira, Santa Catarina. Suelen Vieiro de Assis Chateaubriand. Irmão Osmário, irmã Madalena, irmão Edson, a irmã Sueli e a irmã Eurides de Assis Chateaubriand. Irmão Devanil e a irmã Marlene de Assis Chateaubriand. Irmão Clisman, irmã Carly e irmão Kevin de Assis Chateaubriand. Irmão Olivier, irmã Maria, irmã Tereza de Cascavel, no Paraná. Irmão Alessandro de família em Campo Largo. Irmão Antônio, a irmã Lidiane e a irmã Libiane e a irmã Libina de Curitiba, no Paraná. Irmão Elias e família, fazenda em Rio Grande. Irmã Lindalva, Guaíra. Irmão Guilmar, a irmã Maria, a irmã Iraci, Lindalva e Antônio de Guaíra, no Paraná. Irmão Pedro e família de Jataizinho, no Paraná. Irmão Anderson de Ponta Grossa. Irmão Jefferson e família de Ponta Grossa. A irmã Rutileia Maia, de São José dos Pinhais. Irmão Antônio Brambila, de São José dos Pinhais. Irmão L. Vinícius, de Serra Morena. Irmão Carlos Eduardo e família de Serra Morena. Irmã Patrícia, irmã Lucília e Daniela de Toledo. Irmã Edna, irmão Jair Oliveira, irmã Ruth Graça. Irmão Jorge e família e Daniel e família, também de Toledo, no Paraná. Irmão Gilson e família de Moarama, no Paraná. Irmão Rubens Brito e família de Campinas, de São Paulo. Irmão Daniel e família em Campinas, São Paulo. Irmão Aparecido e família em Cosmópolis. Irmão Gerson e família em Ferraz. E também irmão João e irmã Otília de Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. Irmão Josias, irmã Denise e irmã Júlia, irmã Dória e irmã Vitória em São Paulo. Irmão Elifas e irmã Mônica em Macaé, Rio de Janeiro. Irmã Daniela e irmã Selma em Belo Horizonte, Minas Gerais. Irmão José Wilson e família em Belo Horizonte, Minas Gerais. Irmão Edson e Raquel de Juiz de Fora, Minas Gerais. Irmã Alessandra, irmão Emanuel, irmão Davi de Sabará. E a irmã Helenice também de Sabará, em Minas Gerais. E a família do pastor Fernando, em Portugal, na cidade do Porto. As ofertas de hoje, R$ 622,75. Que Deus abençoe cada um de vocês aqui presentes. Vamos continuar adiante, como os santos disseram para o profeta. Amém? Vamos continuar adiante. Que Deus abençoe também os nossos ouvintes na internet. Amém? Creio que tem sido uma bênção para eles. Estamos todos juntos nesse grande ajuntamento ao redor do mundo. Que Deus abençoe vocês, cumprimente uns aos outros. Shalom e até quarta-feira, se Deus assim permitir. Terça-feira temos o programa. Fiquem com Deus.